Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula hoje de português com o tema numeral. Numeral é algo que você já deve ter ouvido falar. Esse numeral não é uma numeral com relação somente à matemática, né? Como a gente vê. Também tem relação a ver, mas é um numeral que a gente vai envolver outros sentidos, né? Para essa aula de hoje. Numerais cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Então, vamos ver. O conteúdo está nas páginas 181 a 183 e atividades nas páginas 180 e 184. Então, aí vamos ver o conceito de numeral na língua portuguesa, né? É a palavra que indica a quantidade definida de seres ou a ordem e posição de um ser em uma série. Numeral é uma classe gramatical, né, que está na língua portuguesa, né? Entre as outras, né, que a gente já conhece, substantivo, adjetivo, né, pronome, né, artigo. Então, numeral também é uma classe gramatical, certo? Então, essa que a gente vai ver hoje na nossa aula. Vamos ver a charge, então, para a gente ter uma noção do que seria. O personagem, né, da formiguinha tá dizendo assim: quero que você veja isto, né, pensando, né? E o Geoffrey, que é um gatinho também, né, da história em quadrinhos, ele observou, né, o personagem e sua ação. E aí ele pensou assim: o que é isso? Então a formiguinha respondeu: as fotos dos meus 73 mil netos. Então aí ele citou um numeral, certo? No pensamento dele, na comunicação, que o número 73, certo? Mil. Então vamos ver aqui, vamos analisar essa charge agora. Na charge observamos o numeral 73 mil. Então o numeral presente no exemplo, ele é cardinal, pois indica quantidade, certo? Então ele está trazendo na fala dele que o numeral 73, ele é uma quantidade e o numeral ele está classificado como cardinal. E aí, os numerais se classificam assim, vamos ver: em cardinal, ordinais, multiplicativos e fracionário. Cardinais são os que indicam quantidade determinada, como é o caso que a gente viu no exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 75, né? 73. Então, eles são os números cardinais da forma como a gente realmente lê o numeral na forma normal, certo? Tem os ordinais que indicam ordem de sucessão, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e etc. Quando indicam uma posição, né? Uma sucessão, um após o outro. Os multiplicativos, quando indicam multiplicação, dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. E os fracionários, quando indicam divisão, fração, meio, terço, quarto, onzeavo, certo? Todos esses numerais, eles são muito usados no nosso dia a dia, né? A depender da situação, que vocês muitas vezes já ouviram falar. Não é algo novo, né, que a gente já conhece, certo? Então aí eu trago para vocês um quadro com alguns numerais. Então nós temos os arábicos, os romanos, os cardinais, os ordinais, fracionários e multiplicativos. No nosso caso mais específico, a gente está estudando pela gramática de vocês os cardinais, os ordinais, fracionários e multiplicativos. Trouxe mais os arábicos romanos como assim, mais como um conhecimento, né, para que vocês tenham uma noção da existência deles também. Existem os arábicos, né, que é isso que a gente já conhece mesmo, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e etc, né? Nós temos os romanos, que são os que indicam assim, são trabalhados mais assim com relação a séculos, né, páginas de livros antigos e tudo mais, em nome de pessoas da história, né, que é classificado como a ordem de sucessão deles, né, Henrique XV, Dom Pedro I e etc, né. Temos os cardinais, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, a escrita deles, do numeral, certo? Os ordinais, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, a depender da posição ou a ordem de classificação. Os fracionários, meio, metade, terço, quarto, quando se é relacionado a uma parte de algo que está sendo dividida. E os multiplicativos, né? Dobro, duplo, dúplice, triplo, tríplice, que é relacionado também à divisão de partes, né? Para ser classificado pela divisão de partes de cada objeto que está sendo pesquisado. Então aí termina a nossa atividade de matemática, certo? Releio novamente o conteúdo, tirem as dúvidas de vocês sempre e bons estudos para você.